Isso aí, galera. Bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Gilson Master. Então seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui. Para quem já me conhece, um abraço, obrigado por estar junto. Estou aí colado com vocês. Essa semana nós vamos fazer uma série de lives de novo. Vou entregar tudo. E o que nós vamos falar nessa série de lives? Semana passada a gente focou em ações de vendas. Nessa semana a gente vai falar de gestão de resultado. E o que é gestão de resultado? A gestão de resultado é o seguinte: você começou um negócio, esse negócio vende, esse negócio paga fornecedor, esse negócio paga suas despesas e esse negócio tem que dar lucro, que é o objetivo final de toda empresa, é para dar lucro. Então, a gestão de resultado, a gente vai passar por um processo, vou explicar para vocês o que é que você precisa fazer, as etapas que você precisa fazer para você ter a certeza e quantificar o seu resultado. É isso. E desmistificar alguns termos, simplificar alguns processos, porque isso é muito confuso na cabeça do dono do supermercado. Isso é muito confuso, na verdade, na cabeça de uma grande maioria dos empresários. Por quê? Porque muita informação dessa que chega para você, ela vem da contabilidade. E são informações corretas, está tudo bem, está tudo certo. Porém, você precisa entender a essência da gestão. Porque quando essa informação chega da contabilidade, o fato já ocorreu. Então, com a gestão de forma simplificada, buscando o resultado, você consegue ser proativo. Aí você vai conseguir, com essa apuração desses resultados, você vai conseguir saber aonde você precisa colocar mais força. Eu estou precisando colocar mais força nas vendas, aí você vai para as vendas. Eu preciso, não, minha venda está boa, tem uma métrica que está dentro ali do que é o ideal. Então, mas está precisando diminuir despesa, então você vai botar atenção na diminuição de despesa. Não, mas minha despesa está controlada, a venda também está legal, mas a minha margem está baixa, então você vai ter que fazer um trabalho para melhorar a sua margem. Por que isso? Porque na gestão do resultado, você vai buscar aumentar o seu lucro, o percentual do seu lucro. E como é que você consegue isso? Aumentando venda, diminuindo despesa e melhorando a sua margem. Então, são 3 caminhos que você precisa seguir. Muitas lojas precisam seguir os 3 caminhos. Vende pouco, gasta muito e a margem é pequena. Outras já estão mais organizadas, já tem um controle melhor. Então, você vai equilibrar e você vai fazer a gestão do seu negócio. Como dono do negócio, como gestor de um empreendimento, a sua obrigação é fazer a gestão do seu negócio. Tá? Tranquilo? Então, pessoal, é isso aí. Nós vamos falar disso essa semana. Hoje eu vou dar uma explicação, mas antes de tudo, quem estiver assistindo a gente aí, compartilha essa live, manda para o pessoal que precisa ouvir isso, de supermercado de preferência, mas se você tem alguém que você conhece que tem outro tipo de negócio, essa informação serve para qualquer tipo de negócio, e vá mandando as perguntas, né? Perguntas dos donos do supermercado, vão perguntando, porque a resposta que eu quero trazer para vocês nessa série de lives dessa semana é: aonde é que está o dinheiro das minhas vendas? Então eu vou lhe mostrar aqui aonde é que está o dinheiro das suas vendas. Você só precisa entender, clarificar isso para você, se organizar para poder você saber aqui, ó, onde é que está o resultado das minhas vendas. Então compartilha, dá um coraçãozinho, manda para os empresários, ajuda aí para a gente poder levar essa informação a mais gente e ajudar a galera. Beleza? Então é isso. Obrigado por vocês estarem aqui e vamos ao que interessa. No final da live, fica aí até o fim, não vai ser tão longa, eu vou dizer qual vai ser a live de amanhã, o tema da live de amanhã. No finalzinho eu vou te falar. Hoje a gente vai dar um resumo, vai esclarecer algumas coisas e as outras lives até sexta-feira a gente vai aprofundar em um determinado momento desse. Essa aqui, ó,
sei se vocês estão vendo, está dando para ver direitinho. Essa aqui é a fórmula secreta do sucesso. Aqui é a fórmula secreta, é aonde está o pulo do gato, a essência, o ouro é isso aqui, ó, por isso aqui. Isso aqui para você aprender, colocar em prática e ter resultado, são anos, isso aqui é faculdade de administração, é pós-graduação, é curso, para você entender isso aqui que eu vou lhe entregar assim, ó, assim, vou entregar isso aqui, ó, isso aqui. A fórmula eu vou explicar aqui para vocês. A receita, mais, porque entra, você diminui dos seus custos variáveis, aí eu vou explicar bem direitinho o que é custo variável para você entender e não misturar, não ter conflito, não ter engano na sua mente. Sua receita menos os seus custos variáveis, você vai achar a sua margem de contribuição. Bonito essa palavra, esse nome. O que é a margem de contribuição? É o valor que sobra para você pagar as suas despesas e o lucro. Você tem a receita, você tira os custos variáveis, o que custou para você vender aquilo ali, você tem a margem de contribuição. Depois você diminui as suas despesas fixas. O que são as despesas fixas? São aquelas despesas que você tem com manutenção para você fazer o seu negócio rodar. É aquela despesa de estrutura, é aquela despesa administrativa, é aquela despesa que você tem com folha, com toda aquela estrutura para fazer o seu negócio funcionar. Na hora que você tem clara a sua despesa fixa, então você vai encontrar aqui o lucro operacional antes do investimento. É muito bonito esse termo. Você vai encontrar o número que vai dizer se o seu negócio é um negócio rentável ou não. Se o seu negócio está valendo a pena você continuar com ele ou não. Aqui, esse lucro operacional antes do investimento até aqui, você entende que a sua operação, as suas vendas, o seu negócio é um negócio lucrativo ou não. E aqui é onde está o grande problema, que confunde a cabeça do empresário. Porque muitas vezes, eu já vi isso por diversas vezes, o mercado, o negócio é um ótimo negócio. Tem um custo variável controlado, as despesas fixas elas são redondinhas, são baixinhas, o negócio tem resultado, mas aí o empresário se perde daqui para baixo. Como? Fazendo investimentos errados, tomando atitudes e planejando de forma errada. Então todo o resultado que a empresa dá vai embora aqui. Então, depois que você consegue apurar o seu lucro operacional antes do investimento, porque contas de investimento nem é despesa variável, nem é custo variável e também não é despesa fixa. E isso está muito misturado. Nas empresas que a gente vai, quando eu começo a analisar isso, está muito misturado. E é nessas lives que eu vou explicar para vocês quem é quem, aonde você bota cada coisa. Então, depois que você entende isso aqui, aí a gente vai para os investimentos, diminui os investimentos, aí a gente vai chegar no lucro operacional. Saber se você está com um negócio rentável, se o seu negócio é bom, se você está investindo de forma correta, aí você vai chegar no seu lucro operacional. E esse lucro operacional, após ele, existe uma operação, que essa operação valida tudo isso aqui, que a gente chama de operações, movimentações não operacionais. E elas podem ser tanto de saída quanto de entrada. E isso também confunde. Então, na hora que você consegue entender e fazer com que funcione, que fique claro essas movimentações não operacionais, aí você chegou no seu resultado líquido. Você está sabendo se o seu negócio é rentável, você consegue ver se você está sendo um bom gestor em fazer investimentos e você consegue, com essa movimentação não operacional, auditar todo o processo. Saber se está tudo certo, se está tudo lançando direito, se o seu dinheiro realmente está no lugar que é para estar, você conferir suas contas, você saber se as suas vendas
que você fez no cartão, se ela realmente está entrando o dinheiro na sua conta, porque uma coisa é você vender, a outra coisa é você receber o que você vendeu. Então, com o controle dessas movimentações não operacionais, você sabe exatamente se tudo aqui está sendo validado. Aí sim, você tem o seu resultado líquido. O que é o resultado líquido? É como eu falei ainda há pouco. Aonde está o seu dinheiro? Então, o resultado líquido vai lhe dizer quanto e aonde está o seu dinheiro. Essa aqui é a fórmula. E por que a grande maioria dos empresários das lojas não consegue saber isso aqui? Porque, primeiro, não sabe esse caminho, não sabe essa sequência, todo mundo entende o que é isso aqui. Quando a gente fala separadamente de cada um, é fácil de entender, é simples de entender, existem algumas confusões, mas é fácil de clarificar, porém, não sabe aonde colocar cada peça e, principalmente, não faz aquela auditoria no final, então você não consegue saber onde é que está o seu dinheiro. Então, as nossas lives dessa semana, a gente vai destrinchar isso aqui ponto a ponto, a gente vai no detalhe para você não ter dúvida. Então, na hora que você entender o que é receita, você vai começar a encaixar as peças desse quebra-cabeça. E você vai ver como é simples. É muito simples. Porém, não é fácil, porque existem algumas forças externas, né, que vai além da sua vontade apenas, que faz com que você desista no meio do caminho de conseguir isso aqui. Porque aqui você depende de ter um sistema que lhe ajude a fazer gestão disso aqui, porque na mão você não vai conseguir fazer. Você depende de ter pessoas que entendam isso aqui e façam a operação na hora que precisa ser feita. Por exemplo, nesse momento aqui, nós precisamos ter a conciliação bancária, que é diferente de conciliação de venda, de conciliação de cartão. E a conciliação bancária, o dia de ontem, o dia da sexta-feira, que hoje é segunda, até às 10 horas da manhã de hoje, isso tem que estar tudo conciliado, isso tem que estar tudo no sistema. E o saldo do seu sistema, daquela conta bancária X, ela tem que estar batendo com o saldo que está no seu banco. Então, precisa de velocidade para isso aqui funcionar e precisa estar certo. Aonde é que começa as coisas não funcionar? Na hora que você não consegue fechar o seu dia no outro dia e a conciliação bancária não bate, porque muitas vezes a loja, o setor financeiro até coloca lá, lançou todas as despesas. Quando a gente entra no sistema, o saldo está um, quando você vai no banco, o saldo está outro. Isso mostra que tem falhas, tem lançamentos errados, valores errados, estão em contas erradas. Estão em contas erradas, às vezes valores errados, datas erradas. E a pessoa só consegue conciliar isso 2, 3 dias depois. Então, você perde velocidade. Porém, a boa notícia é que quando você começa a fazer e você começa a entender, você erra no primeiro dia, erra menos no segundo, erra menos na primeira semana, daqui a pouco encaixa. E quando encaixar isso aqui, então automatiza, porque um sistema adequado, um sistema bom, automatiza isso aqui, aí você tem um resultado na palma da sua mão, na hora que você quiser. Você não vai depender de uma contabilidade para ver o resultado do mês. Você consegue olhar o resultado da sua empresa até o dia de ontem. E a partir desse resultado de ontem, hoje você já toma providência para melhorar o seu resultado. Simples desse jeito. Simples. Só não é fácil. Precisa ter entendimento, precisa saber a sequência e precisa ter gente e um sistema que tenha vontade de fazer. Na hora que você tem a vontade de fazer, sistema bacana, tudo funciona. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, que você precisa entender com relação à receita, 2 pontos principais, simples, sem muita teoria. A receita que a gente fala aqui são valores que entram na empresa, que são relativos ao seu negócio. Por exemplo,
O nosso negócio é supermercado, então a receita daqui, esse valor positivo que está aqui, vem das vendas de produtos que a gente colocou na nossa prateleira para vender. Aqui nesse momento não vai entrar, por exemplo, você vendeu um equipamento que ficou obsoleto, entrou esse dinheiro, ok, mas não entra aqui, porque vender equipamento usado não faz parte do seu negócio, não faz parte do seu business, né? Vamos dizer assim. Então, primeiro você tem que entender que essa receita, ela é proveniente do negócio, da venda dos produtos do seu negócio, do nosso negócio, do supermercado. Mercadoria para revenda, aqueles produtos que você toda semana compra, repõe, arroz, feijão, não interessa. Primeiro ponto, você precisa entender esse. Segundo ponto, para você fazer gestão, você tem que entender que todos esses números aqui, eles são apurados em regime de caixa e não regime de competência. Vou explicar que é muito simples isso. Então, aqui, regime de caixa. O que é isso? É tudo que recebeu e tudo que pagou. Recebeu, regime de caixa. Ah, ficou a receber. Esse mês eu vendi 100 mil, desses 100 mil, 40 mil foi em cartão. Esse cartão eu vou receber daqui a 30 dias. Então ele não entra nessa conta, porque está no a receber. E esse a receber, ele vai entrar aqui na auditoria, para saber a data e fazer os planejamentos, as programações do recebimento. Então, regime de caixa é tudo que você recebe, creditou na sua conta, regime de caixa. É o dinheiro que entrou no checkout, regime de caixa. Não é o que está a receber. Da mesma forma, o contas a pagar. É o que você pagou. Pagou é regime de caixa. Não pagou, porque vai vencer ainda. Você comprou um determinado equipamento que você dividiu em 12 vezes. Então, essas parcelas para frente não entra aqui. Para frente é regime de competência. Confere isso lá com o contador, que é mais saudável. Para você fazer gestão, é regime de caixa. É tudo que pagou e tudo que recebeu. Ah, Gilson, mas eu tinha um boleto aqui que eu não consegui pagar. Ele venceu antes de ontem. Pagou? Não. Então ele não entra na conta. Ele vai lá ficar para uma auditoria no contas atrasadas, né? Tem a vencer e vencidas. Então audita aqui. Então, resumindo, primeira coisa que você precisa saber, receita. É tudo proveniente da venda, da operação do seu negócio. Não é o por fora. Não é equipamento que você vendeu. Não é, sei lá, é negócio, é o dinheiro que entrou do negócio. Venda de mercadoria para revenda. Segundo, a apuração toda é regime de caixa. É o que pagou e é o que recebeu. Você precisa entender isso. Segundo, custos variáveis. Isso confunde muito a cabeça das pessoas. De uma forma simples para você entender. O que são os custos variáveis? O que são as despesas variáveis? Tem várias nomenclaturas. São todas aquelas despesas que crescem ou diminuem com relação às suas vendas, com relação ao seu faturamento. Por exemplo, ICMS. Se você vender mais, você paga mais? Sim, é um custo variável. Se você não vender nada, você paga nada. É um custo variável. O percentual da alíquota não muda, porque 18% de zero é zero, 18% de 1 milhão está lá em cima. Então, o valor que você paga, ele vai variar de acordo com o aumento ou não das suas vendas. Só isso. Se aquela despesa não encaixa nessa pergunta, você tem que perguntar assim, você olha para a despesa e pergunta, se eu vender mais, vai aumentar esse valor? Não. Então não é custo variável. Ponto final. A margem de contribuição, como eu falei antes, é o que sobra depois que você pagou tudo que faz o seu aumentar ou não a venda, o seu custo variável. Aí a gente entra para a despesa fixa. Quais são as despesas fixas? De uma forma simples. São aquelas despesas que bancam, que pagam a estrutura para o seu negócio aqui rodar. Então, despesa com folha é um custo fixo. Por quê? Porque você precisa ter gente para fazer funcionar o seu negócio.
Se você vender 1 milhão e a sua folha é 10 mil, e se você vender agora 2 milhões, se você rodar com aquela mesma estrutura, continua sendo os mesmos 10 mil. Ela não vai variar de acordo com a venda. Essa despesa fixa ela vai variar com a necessidade de aumentar ou diminuir a estrutura. E o grande desafio do empresário é fazer com que essa despesa fixa ela seja o mais barato possível. Você tem que usar ao máximo a estrutura que você tem. Se você tem uma loja com 500 metros, você tem que fazer com que essa loja venda o máximo possível com a estrutura que ela tem, com a quantidade de gente que ela tem, com o custo de energia que ela tem e assim por diante. Então, aqui o desafio é trazer mais resultados com a menor estrutura sem comprometer a qualidade. Porque muitas vezes a pessoa acaba diminuindo a folha, que é um custo um dos maiores que tem, diminui a folha, aí fica a prateleira vazia porque não tem repositor, a qualidade do serviço cai, você não consegue mais entregar, aí você acaba perdendo a venda. Então é um desafio porque você tem que usar o máximo da sua estrutura sem cair a qualidade. A qualidade da prestação de serviço e a qualidade da venda. Aí nós chegaremos aqui nesse valor, nesse índice, para saber se a sua operação está sendo bem feita, se ela está sendo rentável. E com esse número aqui, a gente consegue entender os indicadores das despesas e aonde a gente precisa atuar nas despesas para diminuir. Com base nesse indicador, que é o lucro operacional antes do investimento, você sabe aonde você precisa corrigir nas suas despesas. Com base na margem de contribuição, você consegue identificar aonde você precisa melhorar a sua operação de venda. Então, cada resultado desse, ele indica aonde você precisa melhorar. Quando você não tem isso claro, aí você vê que sua margem está baixa, o seu resultado está menor, aí você vai cortar despesa. E você corta aleatório, você corta no sentimento, você vai no sentimental. A minha folha está muito alta porque alguém um dia disse que tem que ser tantos R$1.000 de faturamento para o funcionário. Aí você vai lá e demite. 1, 2, 3. Aí a sua qualidade cai, aí a sua venda cai. Por quê? Porque você não tem clareza aonde você precisa mexer. Ok? Dito isso, aí nós vamos aqui para essa segunda etapa. A gente pode até dividir isso aqui em 2 etapas. Aí nós vamos para o investimento. Então, se a sua operação aqui, até chegar no lucro operacional antes do investimento, se a sua operação ela não é rentável, então você precisa corrigir daqui para cima. Você não vai investir em nada, porque qualquer valor que você tirar da empresa para fazer investimento, a tendência de você fechar e quebrar a empresa é enorme. E acredito no que eu estou falando, que eu tenho experiência nisso. Então, daqui para baixo, a decisão que você vai tomar vai depender do resultado daqui para cima. Então, você tem que corrigir aqui em cima, essa parte de cima, para começar a movimentar a parte de baixo. Ok? Então, se a sua empresa ela não está sendo rentável, não está sendo um bom negócio financeiramente, comece a reestruturar aqui para poder você ter o lucro operacional aqui antes do investimento para começar a investir. Partindo do princípio que a sua operação aqui está tranquila, é um bom negócio, o negócio roda, é um negócio rentável, então você vai perceber que você vai ter condição de investir. E quais são as despesas de investimento? Não é nem despesa, quais são os desembolsos de investimento? Nós vamos fazer uma live aqui para falar só disso aqui. Custo variável, custo fixo e investimento, para ficar claro essa divisão. Porque perceba, se você não entende o que é isso aqui, e você coloca isso aqui como um custo variável ou como uma despesa fixa erradamente, o seu resultado aqui vai ficar todo distorcido. Aí você não vai saber aonde é que você precisa agir para corrigir. Então é preciso você entender o que é custo variável, despesa fixa e investimento. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico porque onde a gente chega a gente vê. Investimento em marketing, em divulgação, é custo variável, é custo fixo ou é investimento? As pessoas normalmente me respondem que é custo variável. Só que a pergunta é, vamos pegar um exemplo, você gastou ali R$1.000 para fazer X encartes de uma promoção de fim de semana.
você tem a certeza que esse custo que você teve trouxe imediatamente retorno, aumentou sua venda? Não, porque você não sabe. Pode aumentar como não pode aumentar. Então, ele já não encaixa como custo variável. É uma despesa fixa, é uma despesa que se você fechar a porta agora, não vender nada, você é obrigado a pagar? Essa é a pergunta. Esses encartes, você é obrigado, a gráfica vai ligar e dizer, você vai ter que fazer encarte de novo. Não. Então, é uma decisão sua de fazer ou não. Então, a despesa com marketing nem é variável, nem é fixa. É um investimento. Você está investindo para ter um retorno que pode acontecer ou não. Esse é o conceito do investimento. Você vai desembolsar um valor estrategicamente para trazer o resultado. Mas se não acontecer, tá tudo certo. Então, você precisa entender quais são as contas, os desembolsos de investimento. Então, quando está claro isso aqui, aí sim você consegue saber o seu lucro operacional. Aí você pergunta assim, Gilson, mas por que então não para no lucro operacional? Porque existe ainda um outro fator que você precisa estar atento, e eu sei o que eu vou falar e você vai entender, porque eu tenho certeza que você vivenciou isso, é que existe algumas movimentações que não são operacionais. O que é isso? O próprio nome está dizendo, não operacional, não faz parte da operação. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo clássico. A gente chegou num cliente e ele tinha lá, ele dava um benefício para os funcionários, que era um plano de saúde. Tudo bem. Só que o contrato que essa empresa tinha com a empresa do plano de saúde, a empresa mandava lá a cobrança, né, o boleto integral. Eu não lembro os valores, mas vamos lá, R$1.000. E a empresa pagava R$1.000. Só que esse benefício poderia ser estendido para os familiares do funcionário, mas era opcional. Eu tinha um benefício, mas eu fazia assim, eu quero incluir aqui minha esposa e minhas filhas. Tudo bem, incluía no plano, só que o valor a mais por ter incluído um familiar, uma parte era descontado do funcionário, que mesmo assim era um benefício muito bom. Aí o que acontecia? O financeiro fazia o pagamento do boleto e lançava como uma despesa fixa, total. E não fazia a contrapartida do desconto do funcionário. E lançava a folha também cheia. Resultado, estava todo distorcido os valores dos custos. Então, ela brigava para diminuir um custo aonde o número estava errado. E essas movimentações não operacionais é aonde você vai pegar esses valores e vai movimentar para as contas corretas para que as suas despesas fiquem claras. Então, é preciso entender essa movimentação e nesse controle dessas movimentações é aonde nasce de forma assertiva você conseguir fazer a sua auditoria. Para não esquecer de lançar alguma despesa, como acontece muito. Por exemplo, normalmente no supermercado tem um caixa que a gente chama caixa da tesouraria, é onde tem o dinheiro vivo. Aí, de repente, o veículo que faz a entrega, ele quebrou, furou um pneu e precisa ali de 20, 30, 40 reais para fazer um conserto. Esse valor, ele sai daquele caixa. E por não ter a conciliação bancária do caixa, a pessoa não anota, a pessoa não lança essa despesa. Algumas vezes eu já presenciei, existe a fraude por desorganização. Aquela pessoa não é uma pessoa tão honesta e acaba fraudando porque você não entende e não faz essa movimentação não operacional com as suas auditorias. Então, na hora que você consegue fechar esse ciclo, inclusive essa movimentação, e lançar isso no sistema, está tudo lançado, conciliado, você consegue saber exatamente o seu resultado líquido. E aqui é onde está o prazer do negócio. Quando você chega nesse nível, que não é do outro mundo, então você percebe que isso aqui traz uma paz, traz uma energia positiva, porque tudo na sua empresa começa a funcionar.
Os funcionários começam a se motivar, por incrível que pareça, porque existe uma tranquilidade nos processos, as coisas começam a funcionar de forma suave e essa energia, essa suavidade faz com que tudo ande de uma forma muito mais tranquila. Quando a gente entra numa empresa, numa loja e a gente anda dentro da empresa, que conversa com um, conversa com o outro e bate aquele papo, só por essa conversa e essa energia a gente já consegue identificar aonde aqui não está funcionando. Engraçado isso, né? A energia, a conversa, o dia a dia ali com as pessoas dos setores, a gente já consegue ter uma percepção aonde tecnicamente está falhando, aonde administrativamente está falhando. Então, quando você vê uma empresa que é mais turbulenta e não tem tão resultado bom, e uma empresa que não é tão turbulenta e o resultado acontece, você pode vir para cá porque aqui tem processo mais amarrado. É isso. Aqui é a fórmula do segredo. Simples desse jeito. Se você pegar essa live, vai ficar salva. Você vai lá, se você copiar isso aqui e montar isso aqui, entender isso aqui, é só isso. Porém, é simples desse jeito, mas não é tão fácil de se fazer porque requer conhecimento. E o que acontece? A partir disso aqui, a partir dessa experiência em chão de loja, a partir dessa vivência, entender que tem essa correlação, sentimento, energia, pessoas e técnica, foi que eu criei um método, né, que eu batizei de método GPS, que é uma alusão realmente a um GPS. Aqui você consegue localizar exatamente aonde você precisa corrigir. E o interessante, na hora que você entende isso aqui, na hora que o método GPS ele vai te ensinar tudo isso aqui, o passo a passo, a metodologia, para você fazer isso de forma mais simples, de forma mais suave, e você chega aqui, aonde está meu dinheiro, resultado líquido, aqui é um termo bonito para a gente falar na administração, mas isso aqui significa onde é que está meu dinheiro. Aonde está meu dinheiro? É o resultado líquido. Na hora que você sabe aonde está seu dinheiro, aí fica fácil você fazer um planejamento estratégico. Fica fácil você tomar as decisões de criar metas. Você entende aonde a sua empresa precisa de mais energia, como eu falei lá no começo. A sua empresa está precisando vender mais. A despesa está tranquila, a precificação de imagem está legal, mas vamos pegar a energia, continuar controlando despesa, continuar percebendo o preço, mas vamos botar força, marketing e ação de venda para vender mais. A sua empresa já tem um indicador de venda bacana. Eu vendo mais de R$ 2.500, R$ 2.800, R$ 3.000 por metro quadrado. Então você já está num nível de faturamento bacana. Mas em compensação a sua margem é muito espremida. Então você não está fazendo a gestão de preço de forma correta. Aqui vai lhe mostrar isso aqui. É desse jeito. Eu estou com uma margem boa, mas eu estou gastando demais. Você vai entender aonde está errado. Por exemplo, se a sua empresa é uma empresa que é do lucro real, você entende, você precisa entender, você sabe disso, que aquela mercadoria que você compra, que é tributada, você vai receber um crédito de ICM e quando você vender, você vai pagar a diferença. Você vai pagar aquele ICM na saída, uma parte com o crédito que você recebeu e uma parte que você vai ter o desembolso. Tranquilo? Não tem segredo isso. Porém, existem empresas que são fornecedor seu, que elas estão no Simples Nacional, porque é uma empresa menor. E o que acontece? As empresas do Simples Nacional, quando você compra dela e você é lucro real, você não recebe o crédito de ICM. O que eu estou dizendo para você? Eu estou te falando que quando você vender essa mercadoria dessa empresa, você vai pagar 100% o tributo do imposto. O que vai acontecer com o seu custo variável? Vai lá para cima. Então, na hora que você sabe o seu custo variável e você conversa com o seu contador, ele vai dizer assim, você está fora da curva. O indicador para um lucro real é X%, é para estar ali. Aí você vai entender quais são os fornecedores que é do Simples Nacional e você vai ter que barganhar o preço.
você vai ter que barganhar ou comprar mais barato ou substituir por um que seja lucro real ou lucro presumido. Aqui você consegue entender isso. A sua despesa fixa, aqui você consegue entender isso. Então, você começa a dar os tiros certeiros, você começa a fazer gestão, você começa a entender e você não chega na sua empresa numa segunda-feira como hoje com a mão na cabeça. Ah, minha empresa está cheia de problemas, não aguento mais isso. Aí vem a menina do financeiro, seu Zé, seu Luiz, seu João, hoje só tem X e tem 2X para pagar. E você fica louco atrás de dinheiro para pagar os compromissos. Você chega e tem problema de avaria, então você está cheio de problema. Porque você não sabe exatamente o caminho, você está perdido nisso aqui. E isso aqui, que é o método GPS, eu coloquei esse nome, que eu criei, é exatamente para levar para você a tranquilidade do passo a passo, para você saber exatamente o que você precisa fazer. O que é que você precisa fazer para que você tenha esse número de custo variável, de despesa fixa, clara para você? O que você precisa fazer? Qual é o parâmetro do sistema? O que você precisa cadastrar? O que você precisa treinar a pessoa do operacional para subir esses números? Você vai saber o que é. Então, esse método ajuda você não fica perdido. Porque tem outro problema. Como a gente está na era da informação, toda hora chega alguém e fala alguma coisa. E se você não tiver uma percepção de entendimento de como é para funcionar, então você começa aqui, quando chega aqui, uma pessoa vem e já fala outra coisa e você já se perde de novo. Então você tem que entender o processo, você tem que entender o método, você tem que entender como é que é para fazer e principalmente você precisa mudar de dentro para fora. Você que muda, então você tem que ir até o fim e apurar aqui. Chegou aqui, ainda não está certo, teve algumas falhas, a gente recomeça e refaz. E nesse intervalo de 90 dias, que está lá GPS 90D, é o tempo máximo que a gente vai fazer aqui vários ciclos e vai chegar num resultado líquido, dinheiro na sua mão, de uma forma muito transparente. Então, esse é o tema da nossa live, dessas lives dessa semana. Eu estou perguntando se você acompanha. Tá, vamos lá. Sim, tem uma pergunta aqui interessante, que se a gente acompanha. Todo esse conteúdo dessa semana é dado para você de graça. Você vai acompanhar, você vai ver como é. Se você tem a dúvida, se você precisa ganhar tempo, né? Porque tudo isso aqui a gente já vivenciou, a gente já errou, a gente já acertou, a gente já pagou para aprender e testar no nosso negócio. Então, se você é uma pessoa que quer ganhar tempo, sim, eu acompanho no passo a passo tudo. Treino, informo, dou sugestão de melhoria no seu sistema, na sua operação, no treinamento do seu pessoal. Eu acompanho tudo. Quem entrar comigo lá no GPS tem todo acompanhamento. Se você acha que não é para você, está tudo tranquilo. É só acompanhar as lives aqui, que você também vai entender como é e você pode ir lá e fazer. Tá tudo tranquilo. Tem mais alguma pergunta, Fábio? Vai olhando aí, se tem uma pergunta você me passa. Então, tá aqui a fórmula do sucesso. Essa é a fórmula do sucesso. É só você seguir. É só você entender que você vai chegar no seu resultado, no seu valor. Quanto é realmente que eu estou ganhando e aonde é que está meu dinheiro. Porque ele tem que estar na palma da sua mão. Para finalizar essa live, falei aqui o passo a passo, né? O que nós vamos falar amanhã? Amanhã nós vamos falar da receita, o que é o regime de caixa, vou trazer alguns exemplos para clarificar para você e nós vamos falar de despesas, essas despesas variáveis, como é que funciona. Então a gente vai elencar essa receita, que é a venda, né, dos produtos do seu supermercado, e nós vamos associar com esses custos variáveis. Como é que funciona essa relação de receita e de custo variável? Para poder clarificar aqui com você, para você entender o que é a margem de contribuição. Então, amanhã a gente vai falar disso aqui, dessa primeira parte. Essa primeira parte aqui é o que nós vamos trazer na live de amanhã. Então, eu sugiro a você que separe uma horinha amanhã. Nossas lives é de 11 e 11. Anota as perguntas, dúvidas.
Esse número é muito bacana. Anota alguma pergunta, alguma dúvida que você teve hoje. Traz um papel, traz uma caneta. Pede para ninguém lhe incomodar. Se você é dono do supermercado, chama a sua pessoa do seu financeiro, a pessoa que cuida dessa movimentação financeira, a pessoa que está ali para fazer o operacional dos seus pagamentos, recebimentos, para ela entender isso aqui, porque ela vai ver, ela vai começar a ver que precisa melhorar muita coisa dentro do processo que ela faz. E ela vai ter a possibilidade de melhorar esse processo e trabalhar até menos. Ela vai conseguir produzir mais, porque ela vai fazer de forma mais assertiva, não vai ter tanta repetição. Porque muitas vezes a gente faz uma coisa, não amarra e daqui a pouco está refazendo, tem retrabalho. Então ela vai entender como é, ela vai ser mais produtiva e vai ser muito mais clara. Amanhã nós vamos falar de receitas com regime de caixa, nós vamos falar dos custos variáveis, que são esses que está diretamente relacionado ao aumento ou à diminuição do seu faturamento, da sua venda, para a gente chegar aqui até na margem de contribuição. Beleza? Pessoal, eu queria agradecer vocês aí. Compartilha, vai ficar salva essa live se você quiser olhar depois. Compartilha, avisa para alguém, amigo seu que é dono do supermercado ou até de outras empresas, como eu falei. Você tem um amigo que tem material de construção que você chama para essa live, porque o conteúdo, isso que eu vou passar para vocês tem um valor enorme. Vocês não fazem noção de quanto tem valor isso aqui. O problema disso aqui é porque quando a gente passa gratuitamente assim, parece que não vai na veia, não entra no coração. Mas está tudo bem, é um problema do outro lado, não é um problema meu. Eu vou passar tudo aqui, sem pontinho, sem tudo, no detalhe. Então amanhã vamos falar de receita, custo variável para chegar na margem de contribuição. Valeu? Obrigado a todo mundo aí. Até amanhã às 11h11. Abraço, galera!